Olá, criação de Deus! Hoje vamos explorar uma questão intrigante de nossa fé: em onde estava Jesus durante a rebelião de Lúcifer? É um tema profundo, repleto de mistérios e nuances teológicas. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pela Bíblia e além. Antes de Lúcifer se tornar Satanás, ele era um arcanjo que liderava a adoração no trono de Deus. A Bíblia o descreve como um ser perfeito em sabedoria e beleza. Em Ezequiel 28, versos 14 e 16, lemos: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no monte santo de Deus e andava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Lúcifer, cheio de orgulho e ambição, quis elevar seu trono acima das estrelas de Deus, como descrito em Isaías 14, versos 12 a 15, em como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E sabemos através de Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 que, e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Este texto descreve uma batalha celestial onde Satanás, ou dragão, e seus anjos são derrotados por Miguel e seus anjos. A rebelião de Lúcifer e seus seguidores foi um momento de profunda perturbação cósmica, que foi contida. Mas onde estava Jesus nesse período? Para entender isso, precisamos lembrar que Jesus é o Verbo de Deus. Em João capítulo 1, versos 1 a 3, está escrito: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, como Verbo de Deus, estava presente no início de tudo, incluindo a criação dos anjos. O Verbo, o Logos, existia eternamente com Deus e participou da criação de todas as coisas. Isso implica que Jesus estava presente com o Pai antes da criação do mundo e, portanto, também antes da rebelião de Lúcifer. Embora a Bíblia não forneça um relato detalhado do envolvimento de Jesus na rebelião de Lúcifer, sabemos que ele estava com o Pai, como afirmado em João 10, verso 30, em Eu e o Pai somos um. Isso significa que Jesus, em sua natureza divina, estava presente no céu durante a rebelião. Como vemos em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui Cristo é descrito como pré-existente instrumental na criação de todos os poderes e autoridades, incluindo os anjos. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. A soberania de Cristo é única. Jesus, como parte da Trindade, é visto como soberano sobre todos os eventos cósmicos, incluindo a rebelião de Lúcifer. Ele é Deus eterno, coigual e coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Em Hebreus 1, verso 3 vemos que, em ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E sabemos que Cristo é a redenção. A missão redentora de Jesus é central para a teologia cristã. Embora a Bíblia não detalhe sua posição específica durante a rebelião de Lúcifer, ela enfatiza que Cristo, como Verbo eterno, estava ativo no plano divino desde a eternidade. Como vemos em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, em ele foi conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A presença de Jesus no céu representa sua autoridade suprema, mesmo em meio ao caos. Como príncipe da paz, Jesus servia como fonte de estabilidade e esperança.
Apesar da rebelião, a soberania e justiça de Deus prevaleceram, e Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu. A Bíblia não descreve explicitamente onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer, mas a teologia cristã, baseada nas Escrituras, ensina que Jesus, como Verbo eterno e preexistente, estava com Deus desde o princípio e participou na criação e sustento do universo. Cristo é visto como soberano sobre todas as coisas, incluindo os eventos cósmicos e a ordem angelical. Essas doutrinas reforçam a crença na divindade e eternidade de Cristo, sublinhando que, como parte da Trindade, ele estava plenamente consciente e envolvido no plano divino antes da criação do mundo e durante todos os eventos celestiais significativos. Este evento é um testemunho do papel divino de Jesus na ordem cósmica e sua missão eventual de trazer salvação à humanidade. Como diz a Bíblia em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que podemos aprender com isso? O orgulho leva à queda, mas a humildade é o caminho que nos leva a uma vida abençoada. Em Mateus 23, verso 12, Jesus disse: Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado, talvez nos relembrando em partes a que fim levou todo este acontecimento com a rebelião celestial. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha trazido novas perspectivas sobre esse tema tão fascinante. Qual a sua percepção sobre isto? Se gostou, inscreva-se no canal para mais aprendizados sobre a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e aqueles que você ama.